Galileia, ele era muito grande. Ele era tão grande que ele é conhecido como o rio Tiberíades. E como o rio Tiberíades, ele era ainda tão grande que ele era conhecido como o mar da Galileia. Então, todos os pescadores disputavam muitos peixes ali no mar da Galileia. E Jesus foi se achegando na beira do mar. A água transparente beijava os pés do mestre divino e voltava. E Jesus foi se encaminhando calmamente até um barco que ali estava, em que 2 pescadores jogavam as suas redes no mar. E enquanto eles estavam trabalhando, eles cantavam uma canção muito antiga, uma canção para aquele trabalho muito rude, que na cabeça dessa contadora de histórias, bem que podia ser Dorival Caymmi a cantar. E era mais ou menos assim. Chegando bem perto dos 2 pescadores, disse assim: Simão e André, venho por parte de Deus a lhes convidar para serem pescadores de homens e instituir o reino dos céus na terra. Os 2 olharam para Jesus e disseram: Senhor, nós iremos contigo. Boa noite, pessoas queridas. Eu sou Sandra Guzmán, sou contadora de histórias, espírita, estou comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E hoje estamos aqui para falar sobre os amigos de Jesus em contos. Jesus foi um homem que teve muitos amigos, muitos, mas muitos amigos. Todo mundo queria tocar Jesus, conversar com ele, pegar em suas mãos, escutá-lo, ouvi-lo, aprender com ele. Mas de todos esses amigos que Jesus tinha, ele escolheu voluntariamente 12. 12 para serem os seus apóstolos. Porque os amigos de Jesus eram discípulos como nós. Nós somos discípulos. Discípulo do latim vem da palavra dicere, discípulo, que é aluno, que é aprendiz, que é seguidor, seguidora. Nós somos seguidores do Cristo. Mas desses 12 era diferente. Os 12 seriam apóstolos, do grego enviado, mensageiro. Aqueles que levariam a palavra de Jesus mais adiante. Mas quando a gente começa a pensar um pouco nesses 12, isso me provocou um pouco de confusão na cabeça quando eu comecei a pesquisar sobre eles. Porque
eu comecei a pesquisar e eu não sei se vocês já assistiram alguma palestra minha, mas eu me considero um espírito mequetrefe. O que é um espírito mequetrefe? Mequetrefe, minha filha. Um espírito muito, mas muito imperfeito. E se a gente começar a prestar atenção, esses 12 que Jesus escolheu, eles não eram assim uma Brastemp há 2000 anos atrás, vou lhes dizer. Vocês podem estar falando para mim, Sandra, você é louca. Porque se você vai lá na igreja católica, eles são todos sãos. São ou não são? São Pedro, que mais? São Paulo, São Benedito, São Mateus, tem tantos santos, São Judas Tadeu. E de repente esta pulga falando que eles não eram uma Brastemp toda. Vamos relembrar uma coisa? Um traiu Jesus. Traiu ou não traiu? Traiu. Outro negou Jesus 3 vezes. Negou ou não negou? Negou. Outro acompanhou a crucificação de Jesus completamente disfarçado. Vocês sabem quem foi esse? Tomé. Tomé se disfarçou todo e ficou acompanhando a crucificação do Cristo. E apenas um deles acompanhou de peito aberto, de rosto aberto, que foi João Evangelista. Foi São João, que seria o evangelista, acompanhando e amparando Maria de Nazaré. E 8 que fizeram, ó, se escafederam. É importante a gente pontuar, sobretudo sobre Pedro, né? Pedro depois ele se redime, né? Ele morre crucificado de ponta cabeça. Isso mesmo. É importante mesmo. que se mencione. Existe, então, o pós. O antes é um pouco disso que a gente traz. Sabe por quê? Porque Caibar Schutel, neste livro aqui, ó, Vida e Atos dos Apóstolos, Caibar Schutel disse que os apóstolos não fizeram grandes modificações enquanto Jesus estava com eles. E se a gente lê Boa Nova de Humberto de Campos, a gente vai ver que no início eles sempre estavam em contendas entre eles. Um falava uma coisa que magoava o outro, existia discussão, existia ciúmes. Então, enquanto Jesus permaneceu os 3 anos com eles, eles não se desenvolveram tanto a ponto de serem os espíritos que hoje a gente sabe que são. Aqui, Caibar Schutel vai nos dizer que depois que Jesus desencarna, eles queriam voltar para serem pescadores novamente. Eles estavam pegando as redes deles e colocando lá no mar. E aí Jesus ficou ainda 40 dias com os apóstolos, a dizer a eles, coragem, força vocês, eu estarei sempre com vocês. Vocês são pescadores de homens. 40 dias ficou Jesus com os apóstolos. E depois ele ascende ao plano espiritual. 40 dias Jesus vai para o plano espiritual. E aí o que aconteceu? 10 dias depois que Jesus vai para o plano espiritual, acontecia, sabe o quê? O Pentecostes. O que era o Pentecostes? O Pentecostes, os judeus, eles já comemoravam. Sabe o que era Pentecostes? Sabe o que significa? Significa 50. O que é esse 50? 50 dias depois da Páscoa, porque Jesus, não é? Ele ressuscitou na Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, acontece o Pentecostes. E o que era o Pentecostes que eles comemoravam? Foi o dia em que Moisés subiu o Monte Sinai e lá recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos. Por isso que os judeus comemoravam o Pentecostes. Mas naquele Pentecostes foi diferente. Porque estavam os 11 apóstolos, porque Iscariotes já havia se suicidado. Estavam os 11
numa casa que a gente costuma dizer que era o cenáculo, do latim cenáculo, cena. Cena em espanhol, jantar. Foi a última ceia, foi o lugar onde aconteceu a última ceia. Então, os apóstolos, os 11 estavam naquele lugar, no cenáculo, onde aconteceu a última ceia. Estavam ali Maria de Nazaré com os irmãos de Jesus. Estavam ali também, e fora, 120 pessoas que vinham de todos os lugares do mundo. Estava todo mundo ali quando, de repente, uma grande trovoada se fez lá fora. E uma brisa veio e apagou as velas do lugar. E de repente acenderam velas, chamas sobre a cabeça dos 11 apóstolos. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo que Caibar Schutel nos diz? Ele nos diz que os apóstolos ficaram, a mediunidade deles se ampliou, se agigantou. Tanto que eles começaram a falar em línguas, mediunidade de xenoglossia. Estavam envolvidos por espíritos altamente, de alta envergadura. E estes espíritos de alta envergadura transmitiam a eles os louvores que eles estavam recitando em todo tipo de língua. Imagina você, eu, Sandra Guzmán, esta pulga que vos falo mal e porcamente português. De repente eu começo a falar grego. De repente eu começo a falar persa, alemão, inglês, francês. Então aqueles espíritos de alta envergadura estavam louvando a Deus em diversas línguas. E aquelas 120 pessoas que eu falei para vocês que vieram de todo lugar do mundo, ficaram olhando, mas esses aí não são galileus? Como é que eles podem estar falando a minha língua que é tão complexa? E foi a partir dali que a mediunidade deles se desenvolveram. As mediunidades. Eles curavam com imposição de mão. Curavam. Os apóstolos curavam a partir dali. Clareaudiência, clarividência, premonição de futuro. Foi a partir dali que eles saíram pelo mundo para abrir novas igrejas, para amparar as pessoas que tinham dificuldade, para divulgar o cristianismo em outros lugares, em lugares principalmente como Paulo, pagãos. Então, a ideia de que os apóstolos só realmente se tornaram estas pessoas cheias de fé depois do Pentecostes, que eles realmente se redimiram. E aí agora a gente pergunta, né? Mas por que Jesus, um governador do planeta, ao invés de pegar 12 espíritos mequetrefes, não pegou 12 espíritos puros, que não lhe daria tanto trabalho? Jesus, se quisesse, ele poderia escolher um exército de espíritos puros, espíritos que não erram mais. Os caras já encarnam de terno, gravata, cheirando a Armani. Só olhava para Jesus, já sabia o que Jesus queria. E Jesus escolhe 12 mequetrefes. Por que será? Os 12 representam as nossas fraquezas. Né? Ai, como você é maravilhoso. Como você é maravilhoso. Sou mequetrefe também. Nós todos somos mequetrefes. E é isso que nós vamos falar agora. Como é seu nome? Luciano. Luciano, é disso que nós vamos falar. Das fraquezas de cada um deles. Sabe por quê? Porque Jesus ainda confia em nós. Por mais que nós sejamos mequetrefes, eles conseguiram, a gente também consegue. Então, quem foram eles? Aqui, hoje a gente vai falar sobre 6, tá vendo? Parte 1. Tá
bem? Aí tem a parte 2, quando o Wagner conversar comigo, a gente volta para falar sobre mais 6 deles, tá? André, Simão, Levi, que seria Mateus, Tiago Menor, Judas Tadeu, Tiago Maior, João, Judas Iscariotes, Filipe, Bartolomeu, Simão, o Zelote, Tomé. E a gente vai começar por André. Quando Jesus se aproxima de Simão e André ali na praia, que eu falei para vocês, o primeiro que deu o clique, que sabia quem era Jesus, foi André. Simão Pedro ficou assim, cara, onde é que eu conheço esse cara tão lindo, esse homem tão maravilhoso? Ele ficou ali olhando de onde eu escutei essa voz. Mas André foi o primeiro a reconhecer. Por quê? Porque André era discípulo de João Batista, primo de Jesus. Então João Batista, aquele cara que se vestia de peles, que vivia no deserto, que era nômade, comia mel e gafanhotos, que dizia a verdade. Ele dizia, vocês têm que se remendar na vida, porque o Messias já está aí, ele já nasceu, o Salvador já chegou, vocês se emendem. Então, como André era discípulo de João Batista, às vezes eles estavam ali, Jesus passava e ele dizia, eis o Cordeiro de Deus. Então, eles sabiam, já tinham sacado quem era Jesus. Então, foi o primeiro a reconhecer Jesus. E quando você pega a Bíblia, você nunca vai escutar assim, ó, André e Simão Pedro. Você sempre vai pegar, tá assim, ó, Simão Pedro e André. Simão Pedro e André. Por que será? Porque era costume da época o nome do filho mais velho ser citado primeiro. Então, ele tinha mais importância por ser o filho mais velho, mas era um costume da época. Então, sempre era Simão Pedro e André. E a gente sabe que Pedro sempre teve um contato mais especial com Jesus, não é? Pedro, tu és pedra, Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então André sabia que Jesus tinha um carinho mais especial por Pedro, mas André não tinha tuque-tuque de inveja, não. Sabe aqueles tuque-tuque que a gente tem? Ai, a mãe gosta muito mais do Wagner do que eu. Não é? A gente às vezes tem tuque-tuque, menino. Não é? Ou a mãe gosta mais de mim do que o Wagner. Então, às vezes, mas André não tinha. André era tão feliz. André era um rapaz que ele amava, ele gostava muito de Jesus e ele se esforçava cada vez mais para que Jesus pudesse ensiná-lo. E ele, tanto que André foi, quando Jesus subiu o monte para fazer o sermão da montanha, aquilo estava lotado de gente que vinha de todo lugar do mundo. E as pessoas chegavam para escutar Jesus, para falar com ele, para tocá-lo, para vê-lo. Então Jesus, quando chegou no monte, ele viu assim aquele mundaréu de gente. E aí, essas pessoas chegavam ali de todo lugar do mundo, chegavam com muita fome. Às vezes não tinha dinheiro para comer. E Jesus olhou e falou, antes a gente tem que alimentar o corpo, para depois alimentar a alma. E pediu para os discípulos se espalharem, para ver se encontrava algum alimento entre eles. Foi André que encontrou um menino que tinha 2 peixes e 5 pães. E levou o menino e Jesus pegou aqueles alimentos e o que Jesus fez? A multiplicação dos pães. E alimentaram mais de 5.000 homens. Mulheres, graças a Deus estamos em 2026, porque agora nós somos contadas. Antes eles falavam assim, 5.000 homens fora mulheres e crianças. Hoje estamos em 2026, o povo conta a gente, né? Pois é. E ainda sobrou 12 cestos de alimento. Então André, ele tinha assim um carinho muito especial por Jesus. E André, depois que aqui do Pentecostes, ele fundou igrejas onde hoje a gente conhece como Mongólia, lá na China, lá no Paquistão, mas foi na Grécia, na cidade de Patras, que André foi crucificado. E ele foi crucificado não numa cruz normal, era uma cruz em X, como essa que está aqui, ó, tá vendo?
Eles chamam de Cruz de Patras ou Cruz de Santo André, que era em X. Dizem que eles pregaram ele nessa cruz e ele não desencarnou logo. Ele desencarnou 2 dias depois. E durante 2 dias ele esteve louvando a Deus, louvando a Jesus. Então foi uma situação bem complicada aqui para o André. Mas André foi o primeiro a reconhecer. Esse é Levi. Logo que Jesus sai ali, convida André e Simão Pedro, eles vão todos os 3, eles vão lá para Cafarnaum, lá no centro de Cafarnaum. E lá no centro de Cafarnaum tinha uma banquinha. E quem ficava nessa banquinha? Justamente os coletores de impostos. Quem era o coletor de imposto? Ele era um judeu de imposto. Ele era um judeu que cobrava de outros judeus imposto para pagar ao opressor, que era o Império Romano. E eles ainda tinham uma fama. Eles tinham fama de cobrar mais do judeu, pagavam o imposto e depois pagavam para o Império Romano e embolsavam um pouco para eles. Por isso eles eram muito ricos. E Levi, que depois ficou conhecido como Mateus, estava nessa banquinha. Foi quando Jesus chegou, olhou lá para dentro da banquinha e falou: oi, Levi, tudo bem? O que você está fazendo aí? E Levi falou: eu estou coletando bens para Herodes. E ele olhou para Levi e disse: venha colher bens dos céus para Deus. Levi fechou a banquinha e seguiu Jesus, mas olhou, porque o Caibar também nos fala que 2 dos apóstolos não acompanharam durante 3 anos Jesus. Eles acompanharam quando eles podiam, porque eles continuavam trabalhando. Um deles era Levi, era Mateus. Continuou trabalhando. Outro era Judas Iscariotes, que tinha uma vendinha de peixe, de quinquilharia em Cafarnaum. Então, eles continuaram trabalhando. Levi era um homem extremamente inteligente, sabia escrever, ler, fazer conta de cabeça, porque ele era um coletor de impostos, então ele tinha que, né? Então, quando ele podia estar com Jesus durante esses 3 anos, quando você pega o Evangelho de Mateus, ele era testemunho ocular. Porque quando ele podia acompanhar Jesus, e o que Jesus estava falando, ele estava aqui, ó. Ele estava escrevendo. O material para escrever naquela época era extremamente caro. E só gente muito rica podia fazer isso. E Mateus era muito rico. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, é efetivamente aquilo que ele escreveu enquanto Jesus estava fazendo, né, as pregações. E tem um caos do Mateus que é muito engraçado. Engraçado e ao mesmo tempo uma coisa para se pensar. Mateus, então, era um homem muito rico. Ele tinha uma mansão, uma casa gigantesca, linda. E um dia ele estava lá na casa dele, quando de repente apareceram 3 desafortunados da vida. 3 mendigos, 3 zoados. Lisandro, Áquilas e Pafos. Chegaram lá na casa de Mateus. Ô Mateus, ficamos sabendo que você está junto com Jesus, que vocês vão edificar o reino dos céus aqui na terra. E nós 3 a gente queria ajudar-vos. Como que a gente pode ajudar Jesus a você? Que Mateus olhou para aqueles 3 e falou: tô lascado. Olhou e falou: olha, todo mundo que tenha boa vontade pode ajudar. Mas vejamos vocês 3. Lisandro, meu filho. Lisandro, você é um deficiente físico. Como era chamado deficiente físico naquela época? Aleijado. Você é um aleijado, Lisandro. Como é que você pode nos ajudar a edificar o reino de Deus pela terra inteira? Nós vamos andar para a terra inteira. Você vai ficar atrasando o grupo, vai ficar se arrastando atrás da gente. Não dá. Não dá para você vir com a gente. E você, Áquila? Vamos puxar a ficha criminal da Polícia Federal. A coisa tá feia para você, porque a sua família acusou você é um criminoso, Áquila. Ah, rapaz, já puxaram a capivara, o bicho estava lá umas 15 folhas.
Você é um criminoso. Como é que você pode ajudar a edificar o reino de Deus? Você é criminoso. E você, Pafos? Meu Deus do céu, acho que você vive em 2026, Pafos. Porque você tem transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno de o que mais, gente? De burnout. Tem tudo. Depressão, tem tudo. TDAH, tá tudo. Seja 2026, vai se tratar, meu filho. Os três saíram dali absolutamente acabados, destruídos. De repente chega Jesus e André. E Levi, lá na sua cabeça, começou a falar: vieram 3 criaturas aí querendo ajudar. Você acha? Já mandei todo mundo embora. Que Jesus olhou para Levi e falou: Levi, pelo amor de Deus, o que significa evangelho para você? Boa nova. E o que é boa nova para você, Levi? Boa notícia. E como é que você não dá uma boa notícia para esses desafortunados do mundo? Se é exatamente para eles a nossa palavra, o nosso carinho. Porque quando você está bem, como a senhora disse, quando não tem dor de barriga, não aparece. Quando a gente está sem dor de barriga, a gente nem lembra de Deus, mas bastou a gente ficar com uma dor de barriga, a gente já logo se liga em Deus. Então é para esse povo, essas pessoas mais pobres, mais tristes, mais infelizes que nós estamos, porque os poderosos desse mundo não querem nos ouvir. Os poderosos do mundo, a minha palavra não vale nada. E naquela mesma tarde, Jesus subiu um monte e disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que têm fome e têm sede de justiça. As primeiras estrelas estavam se acendendo no céu quando Jesus terminou o sermão do monte. O peito de Levi, de Mateus, estava cheio. Finalmente ele entendeu. E de repente ele olha para o monte e vê 3 homens abraçados, descendo o monte com um sorriso pleno. Era Lisandro, Áquila e Pafos. Porque ali eles souberam que o reino de Deus também era para eles. A partir daí, Levi abriu sua grande casa. E ali ficou virou um ponto de acolhimento aos mais necessitados, aos moribundos. Acolhia todos. Foi então que Jesus olhou para Levi e disse: Levi, bem-aventurado aquele que compreende a palavra de Deus. Muito bem. Agora a gente chega nesses 2 aqui. Vocês sabem que tem 2 Tiagos, não sabem? Tiago maior e Tiago menor. Quem aqui assistiu... Como é o nome? O nome. Eu esqueci o nome do filme. Chosen. Os Escolhidos. Quem assistiu Chosen aqui? Gente, Chosen é muito legal, né, Fábio? Amo Chosen. Então, Fábio, você já vai saber que tinha 2 Tiagos. Um era o Tiagão, que era bem grandão, e outro é o Tiaguinho, que era menorzinho. Então, algumas pessoas falam que era Tiagão e Tiaguinho por conta do tamanho, mas o costume da época era o quê? O mais velho e o mais novo, por isso Tiagão e Tiaguinho. Eles eram filhos de Zebedeu e Salomé. Zebedeu era dono de uma frota ali de barcos, né? Simão, Pedro e André era sócio dele, de Zebedeu, ó, Zebedeu e filhos, tá vendo? E eles, quando Jesus para e convida-os, que eles estavam lá no mar, sentados ali, ó, na beira do mar, arrumando a rede, né?
estava ali costurando a rede quando Jesus chega para eles e diz: filhos de Zebedeu, desejais participar da alegria da boa nova? E sabe como é que eles vieram? Eles vieram assim para Jesus. Era como se eles estivessem relembrando o contato com Jesus. Eu não sei se vocês conhecem alguma pessoa carneira? Não conhece ninguém carneira? Carneiro, gente, é aquela pessoa que pega a tua mão e coloca na cabeça dela para você ficar fazendo carinho na cabeça dela. Vocês conhecem gente assim? Ela pega a sua mão e você tem que ficar fazendo carinho na cabeça dela. Meu irmão assim, era assim. Meu irmão vivia se encostando no meu pai olhava e falava: ô moleque carneiro. Então, João, o mais jovem, era carneiro. Porque ele vivia encostado em Jesus. E Jesus enfiava a mão dele naqueles cabelos anelados. Ele era o mais jovem, ele tinha 16, 17 anos. Era o que a Bíblia nos diz, era o discípulo que Jesus amava. Era João, era um menino. E o seu irmão Tiago maior, né, que é o Tiagão, ele andava com Jesus aqui, ó. Mãozona no ombro. Meu parça, não mexe com ele, senão você vai mexer comigo, meu parça. Né? Então, eles tinham esse amor, esse entrosamento. Eram espíritos que já se conheciam. Né? E nos diz o Humberto de Campos, em Boa Nova, que eles eram pessoas... Alguém conhece aquela pessoa que fala o que quer e depois azeda o pé do frango? Ela fala o que quer pros outros, ofende os outros, magoa, depois olha e fala assim: eu não sei por que tá chorando. Não falei nada. Né? Eles eram assim, eles eram impulsivos, apaixonados, falavam coisas que magoavam os outros. Né? E eles não entendiam por quê. Eles eram chamados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram intempestivos, né? Aquela coisa toda. Tanto que uma vez... Jesus foi com eles para Jerusalém. E eles tinham dois caminhos, um pelo Rio Jordão, que eles tinham que descer para o Rio Jordão, que era mais longo, ou então eles iam pela Samaria, que era mais perto. O problema é que samaritano e judeu não se topava de jeito nenhum. Era tipo quem? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, rapaz. Então, na hora que eles estavam passando perto da Samaria, ali ó, na borda da Samaria, o samaritano já falou: pode parar, pode dar volta, virou, cai fora, aqui não, pode se mandar, pode sair. E aí os dois ficaram enlouquecidos, olhavam para Jesus e falavam: Jesus, manda fogo do céu para cair na Samaria, para matar todo mundo. E Jesus olhava e falava: não, meus filhos, não é assim. Então, eles eram esses intempestivos, né? Mas, interessante, quando Jesus precisava de uma energia maior, de algo que saísse mais forte dele, ele precisava dessa proteção, eles escolhiam 3. Jesus escolhia 3. Quem era? Simão, Pedro, Tiago, maior, e João Evangelista. Esses 3, eles viram coisas que os outros não viram. Porque Jesus levava esses 3 junto com ele. Uma situação, a primeira situação que Jesus só chamou eles foi uma vez que Jesus estava ensinando ali na praia do Mar da Galileia. Ele estava sentado no banco e aquela multidão de gente escutando Jesus. De repente, um rabino da sinagoga. Quem é o rabino? O rabino é o padre da igreja católica. O rabino é o pastor da igreja protestante, né? Um rabino de uma sinagoga entra no meio do povo e começa a chamar Jesus. Jesus, me ajude. Os médicos estão falando que a minha filha morreu. E eu tenho certeza que ela não morreu. E Jesus olha e falou: eu vou até sua casa, Jairo. E Jesus se levanta e chama quem? Só os 3. Jesus sai dali e a multidão toda em volta de Jesus, tocando Jesus, querendo falar com ele, aquela coisa toda. E Jesus caminhando. De repente, Jesus para
olha para Simão Pedro e diz: quem me tocou? Simão Pedro, todo mundo te tocou. Quem aqui que não te tocou, Jesus? Ele falou: não, uma virtude saiu de mim. E quando Jesus olha para baixo, ele vê quem? Ela, a hemorroíça. O que é essa palavra hemorroíça? Hemorroíça vem de hemorragia. Gente, naquela época, uma mulher, na época das regras dela, da menstruação, ela era considerada impura. Ela era colocada num quarto e ali não tinha contato dela com ninguém da família. Ela era considerada impura. Agora imagine você, uma mulher que sofria de hemorragia. A família já tinha abandonado, os amigos, os parentes, ela andava, vagava pelo mundo sangrando, considerada impura, ninguém tocava nela, ninguém. Então, quando ela toca Jesus, ela pegou só na beirinha do manto dele, ele olha para ela e diz: vai, mulher, a tua fé te salvou. E Jesus continua caminhando e o povo tudo atrás dele, até que ele chega na casa de Jairo, que era o rabino. E quando ele chega, ele olha para a menina. Gente, naquela época havia uma doença que inclusive tem hoje, chamada catalepsia. Vocês conhecem essa doença? A catalepsia, ela é uma doença que parece que você morreu, fica em estado de morte. A pressão sanguínea baixa, o coração bate bem devagarinho. A respiração quase que não acontece, você tem que colocar um vidro assim para saber se a pessoa está respirando. Então eles olhavam e falaram assim: está morta. E Jesus sabia que era catalepsia. Então Jesus chega perto daquela menina e diz: Talita cumi, menina, levante-se. A menina se levantou e Jesus olhou para os pais e disse: deem comida a ela, porque ela está faminta. E foram só os 3 que viram isso. Outra situação que só os 3 viram, rapidamente, era o que eles chamavam de festa. Festa dos tabernáculos ou festa das tendas. O que era a festa das tendas? 3 dias, os judeus, eles tinham que sair de sua casa, podia ser no quintal, mas eles tinham que ficar dentro de tendas. Olá, tudo bem? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eles armavam tendas e eles ficavam 3 dias dentro daquelas tendas. Mas para que eles ficavam ali? Porque eles estavam lembrando dos antepassados deles, os hebreus que caminharam 40 anos no deserto. Então, quando eles estavam ali, eles sabiam que era a necessidade da água, do conforto, do alimento. Então, eles ficavam nessas tendas. Num dia, que foi uma festa de tabernáculos, Jesus convida só os 3. João, Tiago Maior e Simão Pedro. E eles vão para o Monte Tabor. E Jesus olha para eles e falou: orem, porque eu também vou orar. E Jesus se ajoelha para orar. E na hora que Jesus está orando, o perispírito dele se amplia, se amplia, se amplia. E Jesus parece um sol. E de repente mais 2 entidades também surgem como sóis. Eram 3 sóis, que eram Moisés, Elias e Jesus. E como Simão Pedro, por exemplo, ele já tinha uma mediunidade que era pequena, mas ele já tinha. Tanto que ele viu os 3 clarões e disse para Jesus: Senhor, você quer que eu arme 3 tendas para vocês? Então, neste momento, só os 3 estavam. E a última, no Getsemane, no jardim, onde Judas Iscariotes foi entregar Jesus. Jesus adorava Getsemane, que era um jardim belíssimo. Quando ele chega, ele pede para os 3 orarem. Só os 3 estavam. E eles não conseguem ficar acordados. Eles dormem. Jesus, acordem, orem comigo. E eles dormem. Então, esses 3 tinham um contato muito forte com Jesus. Tiago Maior morreu no ano de 44 depois de Cristo. Porque Herodes tinha falado para ele: ninguém vai fazer nenhum comício aqui.
Ninguém vai poder fazer nenhuma profissão de fé, nada, não quero. E Tiago Maior, o que fez? Foi lá e fez. E aí Herodes pegou e matou com espada. Ao mesmo tempo, João foi o único apóstolo que não morreu assassinado. João morreu com mais de 90 anos, pregando. Quando ele tinha algo em torno de uns 88 anos, ele foi mandado para uma prisão, que era uma ilha cheia de pedra, chamada Patmos. Só tinha ele, os guardas que tinham que ficar com ele, e as pedras e aquele mar. E sol. Mas João Evangelista, por favor, leiam esse livro, Francisco de Assis, que no início conta toda essa história de João Evangelista. Quem é o autor? O Miramês. E João não desmaia. Porque a gente sabe que João Evangelista foi a reencarnação de Francisco de Assis. Então aqui fala sobre esses momentos de João, quando ele estava na ilha de Patmos. Ele tinha uma ligação, uma mediunidade tão forte, uma ligação tão direta com Jesus, que Jesus ditou para ele o Apocalipse. Foi o próprio Cristo que ditou para João o Apocalipse, que é revelação, que revelava as eras futuras, essas eras que nós estamos agora, né? Gente, João Evangelista, ele falava com outros reinos. Você sabe o que é isso? Ele fazia sermões para os peixes. Os peixes se avolumavam ali e ficava todo mundo ali, aqueles peixes tudo lotado. E ele falando pregação para os peixes. Ele fazia pregação para as aves do céu. Ele dava ordem para o vento. Vento, leve as minhas palavras. Imagina esse espírito, o tamanho desse espírito. Então João foi tudo isso, né? E faleceu de morte natural. Bom, tem o Tiago Menor e por último Iscariotes. Tiago Menor, depois que Jesus desencarna, Tiago Menor, Tiago Maior, Filipe, Simão Pedro e... só esses. Simão Pedro e João, os 5, eles abriram a Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Casa do Caminho era uma casa que acolhia todo tipo de moribundo, todo tipo de pessoas muito doentes, todo tipo de pessoas que não tinham onde ficar. Então eles acolhiam muita gente ali. Só que, gente, quando nós estamos doentes, o que acontece com a gente? Quando a gente está muito doente, quando a dor pega, a gente vira reclamando. A gente não reclama. Eu reclamo. Não sei vocês, mas eu reclamo. Eu choro, eu reclamo. Eu choro, eu falo para Deus, puxa vida, né? Porque eu, né? Porque eu. Imagina na Casa do Caminho, as pessoas que chegavam doentes do espírito, da mente, do corpo. Então era uma loucura para os 5 acolher toda aquela gente que estava lá. Acalmar, eles gritavam, eles jogavam as coisas fora, os parentes iam, faziam escândalo, era um trem. Um dia, e eles atendiam todo mundo com paciência. Teve um dia que Tiago Menor, só para vocês saberem, ele é irmão de Judas Tadeu. São Judas Tadeu e Tiago Menor eram irmãos e eram primos de Jesus, foram criados desde pequenininho. Um dia Tiago Menor, nessa situação, olhou para a cara do povo e falou assim: olha, já deu, não quero mais, para o ônibus que eu vou descer. Alguém já fez isso aqui, gente? Sabe, a gente faz. Eu chamo a NASA. Chama a NASA aí pra mim, alguém. Entendeu? Não vou mais descer porque eu não sei brincar, não desço pro play. É assim, a gente fica nervoso, a gente fica, não quero mais. E Simão Pedro dizia, pelo amor de Deus, Tiago Menor, não vá, Tiago, a gente precisa de você aqui. A gente precisa de mais braços para ajudar esse povo todo. E Tiago falou, não quero saber. Pegou a trouxa dele e falou assim, olha, vou comprar uma casa na saída de Jope e vou ficar lá. E ele foi embora. A casinha de Jope era uma belezura, gente. Era uma casinha cheia de plantinha. Ele aguava, batia o sol, ele tomava um bronze, descansava, lia, né? Rezava, orava muito. E o tempo passou. Passou até que um dia, eu não sei se vocês já experimentaram,
uma saudade de Jesus. Os olhos dele se encheram de lágrima e aí ele chorava, aquela saudade de Jesus, uma saudade de Jesus. Ele foi dormir chorando. De repente ele teve um sonho. Um homem que andava rápido. E ele olhava e falava assim, mas quem é esse homem que está com tanta pressa, né? E olhando, ele reconheceu. Era Jesus. E aí ele começou, Jesus! Jesus sou eu! Sou eu, Tiago, Jesus, olha para mim! Eu tenho tanta saudade do Senhor Jesus, por favor, olha para mim! Jesus parou e veio até Tiago. Tiago, meu filho, você aqui está protegido de todo tipo de dificuldade. Você aqui está dando seu tempo. Fica, descansa. Eu tenho pressa porque eu preciso ir para a casa do caminho para auxiliar os outros apóstolos a cuidar daqueles moribundos, daqueles irmãos menos favorecidos. Por isso eu tenho pressa. Jesus vira as costas e vai embora. Tiago menor acorda. E quando ele acorda, ele arruma a trouxa dele e vai lá para a casa do caminho, bate na porta. Simão Pedro surge com um sorriso aqui e ele diz, eu estou aqui. E nunca mais ele deixou de auxiliar. Ele foi martirizado por apedrejamento no Egito, onde ele pregava. E por último, pessoas queridas, eu gostaria de falar duas vezes para vocês não se esquecerem. Nunca digam que Judas Iscariotes não amava Jesus. De novo, nunca digam que Judas Iscariotes não amava Jesus. Ele amava. Ele viveu 3 anos com Jesus, dormindo ali, escutando a palavra de Jesus, comendo com Cristo, sendo tocado pelo Cristo, sendo amparado pelo Cristo. Ele amava Jesus. Mas só tinha uma questão. Ele amava algo mais do que Jesus. Ele amava o dinheiro. E ele amava o poder. Porque naquela época, o líder escolhido não era Jesus. Era um líder que eles esperavam, os judeus, que tinha que vir com espada. Eles esperavam um líder com um general para tirar o povo judeu do Império Romano, do massacre do Império Romano. Então eles esperavam alguém dos exércitos, alguém forte, que tirasse os judeus, que provocasse uma guerra. E Jesus era manso demais. Jesus era amoroso demais. Era meigo demais. Era suave demais. Então Judas Iscariotes, como amava o Cristo, resolveu que ele ia fazer as negociações com os poderosos da terra. Ele, junto com os poderosos, eles iriam tirar o povo judeu com a guerra e livrar o povo judeu do Império Romano. E depois que eles tivessem feito toda aquela guerra e que o Império Romano estivesse abaixo, ele pegaria a coroa e colocaria na cabeça do Cristo como o rei dos judeus. Foi isso que ele fez. Ele procurou um homem chamado José Caifás, que era o Cohen Gadol, do grego Cohen, sacerdote, Gadol, o maior, o supremo, o suprassumo. Não havia absolutamente nada acima dessa pessoa dentro da doutrina judaica. Então ele era o sumo sacerdote, o maior sacerdote. Ele mandava na política, mandava na religião. Abaixo dele, desse sacerdote, desse sumo sacerdote, haviam 70 juízes.
que faziam tudo o que ele mandava. Eram juízes, né? Ou seja, tinham poder de tudo, absolutamente de tudo. Então, quando Judas Iscariotes procurou Caifás, Caifás quase morreu de alegria. Era um dos seguidores do Nazareno, ele estava louco para colocar a mão no Nazareno. E Iscariotes estava ali, então ele, como era uma raposa, ele tratou muito bem Judas Iscariotes. Conversaram horas. Uma coisa que Judas Iscariotes disse é: eu quero saber se você realmente concorda que Jesus é o rei dos judeus. É claro que Jesus é o rei dos judeus. Não haveria outro rei. E eles conversaram durante horas e horas para promover a guerra contra o Império Romano. De repente, a raposa, que era José Caifás, olhou para Judas Iscariotes e disse: escuta, o rei dos judeus não pode ficar aí dando sopa. Se a gente está no meio de uma guerra, a gente tem que protegê-lo. Então a gente vai ter que proteger. E como que a gente protege? A gente prende Jesus. Porque a guerra acontece, Jesus está preso, ninguém vai matá-lo. Mas para isso, é preciso que você responda sim a tudo que os juízes perguntarem. Então entraram 70 juízes e fizeram essas perguntas para Judas Iscariotes. Você é discípulo do Nazareno? Cadê a resposta? Sim. Afirma que Jesus pretende se tornar o rei de Israel? Sim. É verdade que o Nazareno odeia os romanos? Sim. É verdade que ele deseja aproveitar a Páscoa para começar uma rebelião? Sim. Mandado de prisão feito. Existe alguém que está promovendo uma rebelião contra o Império Romano. Mandado de prisão. Prenda Jesus. E Judas Iscariotes foi até o Getsemane e deu um beijo no Cristo, apontando que ele deveria ser preso. E Judas Iscariotes acompanhou. Onde Jesus estava, ele também estava. Ele acompanhava as coisas e ele começou a pensar que não era necessário terem colocado aquela capa vermelha ridícula em Jesus, como a moda de um rei. Botar aquele pedaço de galho na mão dele como se fosse um cetro. Não era necessário os castigos. Não era necessário a coroa de espinhos ferindo a fronte do mestre divino. Não era necessário tanta violência. Não era necessário a crucificação. E quando Jesus andava com aquela cruz pesada, ele gritava: ajudem-me! Eu traí sangue inocente! Desesperado, Judas Iscariotes procura José Caifás, que estava com 70 juízes. E ele pergunta: este não foi o nosso acordo? O que aconteceu? Jesus está sendo crucificado. Ele é o mestre divino, o rei dos judeus. Caifás pega moedas de prata, joga para Judas Iscariotes e diz: isso, a morte dele é contigo. Judas Iscariotes procura uma corda e numa árvore ele tira a própria vida. E ele entra no mundo espiritual pelo suicídio. Divaldo Franco nos diz que logo que Jesus desencarna, Jesus busca Judas Iscariotes, que estava em terríveis sofrimentos. Mas Jesus nada pôde fazer porque ele tinha que passar por aquele processo. Divaldo ainda nos diz que séculos depois foi Maria de Nazaré
quem pôde resgatar Judas Iscariotes da lama, do poço. E quando a gente desce tão profundamente, onde já não há mais nada que descer, apenas lama. E quando de repente uma mão divina, uma mão que pega o seu braço e te puxa, talvez nós cantemos como este homem cantou. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? E o Deus que fala no meu coração e no teu coração diz assim: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque eu te amo tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Porque eu te amo. Essa música de Irmão Lázaro, Ex-Olodum, drogas, Eu fui assistir o culto dele, tive o prazer de assistir o culto dele. que lindo. Lindo demais. Ai, eu me emocionei agora. Quando ele estava exatamente enfiado em toda a lama do mundo, ele sentiu que alguém o puxava pelo braço. Ele se tornou protestante e depois se tornou um pastor. E porque ele tinha esse contato muito próximo com a música, ele acabou trazendo tantos hinos, tantas músicas maravilhosas. Do outro lado nós temos Eduardo Cobra, que é um grafiteiro, que quando teve o seu filhinho desencarnado, ele entrou numa profunda depressão. Uma depressão que ele não saía da cama, que ele não queria viver, que ele só queria morrer. E de repente ele sente como uma mão gigante que o tirava daquela água profunda onde ele havia se metido pela depressão, pela tristeza, pelo choro. E depois ele faz essa obra de arte e coloca o nome A Mão de Deus. Se você quer ver onde esse lugar está, ele está ali no Minhocão, na saída do Minhocão, sentido centro, é onde ele pintou a mão